Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. E hoje nós vamos falar sobre o tema Palavra de Deus, Viva e Eficaz, que é a nossa lição de número 9. Hoje vocês vão perceber que o formato ele é um pouquinho diferente, né? Porque ao invés de termos um convidado, nós temos aqui o missionário Ricardo como nosso convidado. Graças e paz a todos, que essa mensagem de hoje, essa meditação sirva para nos edificar, que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite a entender tudo que será ministrado em um nome de Jesus. E também estou aqui na companhia do professor Arthur. Amém, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos aqui nesta mesa e também com os irmãos que nos acompanham de casa. Que seja um tempo proveitoso. Amém. E a ideia que eu falei é que nós não vamos ter um convidado que vai expor de fato o texto de hoje, mas nós vamos, os três, aqui juntos, né, colaborarmos com perguntas e respostas para cada um, como a gente já tem feito um pouco nas lições anteriores, só que a gente sempre tinha um convidado que passava muito mais tempo expondo a palavra do que respondendo a perguntas. Mas vamos fazer uma roda de conversa, vamos dizer assim, né? E eu queria já começar agradecendo a Joy Mugs pelas canecas e agradecer também ao escritório Lira e Aragão pelo espaço cedido para que nós pudéssemos gravar essas aulas para a glória de Deus. Amém. E eu queria começar pedindo que o professor Arthur lesse o texto e logo em seguida o missionário Ricardo fizesse a oração para iniciarmos de fato essa aula. Amém, amém. Diz assim as Sagradas Escrituras em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Senhor Deus e Pai, eis aqui os teus servos, Senhor, na tua presença, para receber de ti, do teu Espírito, a iluminação para entendermos aquilo que consta nas tuas Escrituras. Senhor, que estas palavras que estão aqui escritas há tanto tempo, viva e eficaz, seja agora, Senhor, esta realidade em nossas vidas, que elas nos tornem vivos na tua palavra e nas tuas promessas, que esta palavra habita em nossos corações e em nossas mentes, e que nós não apenas as guardemos em nossos corações e não apenas as entesouremos, mas também sejamos veículos a levá-la para aqueles que precisam escutá-la. Sejamos teus agentes, Senhor, na ministração desta palavra a quem precisa. Em um nome de Jesus. Amém. 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 Como eu tinha falado antes, né, é um texto curto, mas que ele é muito rico e traz conteúdos poderosos assim para a nossa vida, né? E a gente poderia começar falando sobre o que seria a palavra de Deus ser viva e eficaz. Porque ser vivo, o que significa a palavra de Deus ser viva? E o que ela significa ser eficaz? Porque já a gente vai chegar a parte polêmica, mas antes da polêmica a gente vai falar sobre essa palavra de Deus ser viva e eficaz para nós. Porque é interessante como a gente pensa do que é a palavra de Deus para a gente, o que é a palavra de Deus para o crente, o que é a palavra de Deus para o povo de Deus. Mas eu acho que essas duas palavras aqui definem muito bem o que é a palavra de Deus em si. Mas por que o autor dá essa definição? O que vocês acham? Eu gostaria de trazer primeiro um pano de fundo para que o diácono Ricardo, missionário Ricardo, pudesse dar a explanação. Quando eu penso nesse texto, quando eu leio esse texto sobre o poder da palavra de Deus e penso, por exemplo, sobre a importância que a palavra tinha neste contexto, não só para o povo judeu, como também para o povo gentil, isto é, para aqueles de natureza grega, para aqueles que davam valor à eloquência, para aqueles que davam valor à sabedoria, para aqueles que davam valor a um bom conjugar de palavras, e o quanto que o judeu também tinha. O judeu entendia a palavra não só como um conjunto de vozes que saía, mas é quase como se, de fato, o poder estivesse emanando da palavra. E aí, quando eu penso sobre uma palavra viva e eficaz, eu me lembro das palavras de Isaías, capítulo 55, quando ele vai começar a dizer assim, a partir do versículo 8. Isso é Deus falando. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos.
Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Veja o poder que a palavra de Deus tem, veja o poder que tem aquilo que Deus determina, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus propõe. Ela não chega em vão, ela não fica em vão uma vez que ela partiu do Senhor. Uma vez que ela partiu de Deus, o homem pode fazer o que ele quiser, o homem pode tentar da forma como ele quiser, mas Deus soberanamente prevalecerá diante da sua palavra. Muito bem. Nós sabemos que as outras religiões têm seus textos sagrados, não é? O hinduísmo tem o Bhagavad Gita, os muçulmanos têm o Alcorão e assim por diante, né? Alguns são escritos, outros são de tradição oral, mas normalmente uma religião tem os seus cânones, né? Os seus textos básicos. Só que há uma diferença enorme, é que no nosso caso, é evidente e é patente o poder que emana desta palavra, porque é a própria palavra de Deus que se manifesta, e é o próprio Deus que se manifesta na palavra. Nós costumamos dizer que Deus é o Deus da palavra, né? E a palavra de Deus manifesta o próprio Deus. Tanto é que Cristo, quando veio ao mundo, Jesus encarnado, ele foi chamado de o Verbo de Deus, o Logos, a palavra. Por quê? Porque ele é a revelação máxima de Deus. Deus se revelou ao homem. Deus não é um Deus distante, não é um Deus transcendente e ad escondito. Nós temos esses dois conceitos, que é o Deus transcendente, e é aquele Deus que está longe de nós, que não tem como nós tocarmos nele, que vivermos e nos relacionarmos. E o Deus ad escondito, que é o escondido, que está escondido, que não temos acesso. E temos o Deus imanente, aquele que se revela, aquele que se mostra, aquele que interage com o ser humano. Deus falou ao homem na linguagem humana, usando homens inspirados por Deus. É um método maravilhoso, eu fico encantado, porque Deus escolheu esse formato. Deus poderia ter escolhido qualquer outra forma de falar conosco, e, no entanto, ele optou, vamos dizer assim, ele quis se manifestar através de uma palavra escrita. Essa palavra manifesta a sua grandeza, manifesta a sua glória, e ela não é apenas um texto escrito que fala de Deus. Ela é o próprio Deus se manifestando. A palavra de Deus é Deus. Nesse sentido, ela é viva, porque, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, aí já atende essa questão de por que é uma palavra viva. Porque, diferente dos outros textos, que são frutos de mãos humanas, eles não podem produzir vida por si só. O único que produz vida por si só é Deus. Deus é a fonte da vida. E quando o apóstolo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para aquele que crê, nós vemos o poder de Deus através do Evangelho, fazendo com que aquele que crê seja regenerado para a salvação. Uma nova vida salva. Uma nova vida salva e é gerada no ser humano. Então, aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados passam a ter vida novamente. Esse efeito da palavra é fantástico. Somente a palavra de Deus, o nosso texto sagrado, tem esse poder. Nós temos testemunhos, e isso que eu estou falando é algo que é construído, é algo que é percebido, é algo que é constatado por todos os teólogos, todos os homens de Deus, pastores que meditaram sobre a palavra. Mas também é testemunhado na prática por muitos dos que se converteram ouvindo a pregação dessa palavra ou simplesmente lendo a palavra. Eu conheço um pastor que ele simplesmente sentou-se com sua mulher e disse a ela, olha, vamos fazer todo dia uma leitura de um texto bíblico na mesa da nossa cozinha. E esse homem não era cristão, e ele apenas se propôs a isso. Ao término de um período, ele tinha se convertido e hoje ele é pastor. Antes ele trabalhava no mundo secular, abandonou tudo e hoje ele é pastor em João Pessoa. Então, quer dizer, e se eu fosse contar, e vocês também devem conhecer muitos outros exemplos de pessoas que tiveram a vida transformada, seja através da pregação desta palavra, seja através da sua leitura. Ela é viva, ela produz vida, ela regenera e salva
o que está morto em seus delitos e pecados. Nesse sentido, é fantástico quando a gente medita o poder de Deus. Exatamente. Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, eu preguei na igreja sobre o texto de Ezequiel 37, né, falando sobre o Vale dos Ossos Secos. E é um texto que mexe muito comigo, principalmente porque justamente a palavra ela é viva e eficaz ao ponto de reerguer a nação de Israel e unir o povo de Israel apenas com uma palavra, foi justamente o que Deus disse a Ezequiel: profetiza, filho do homem. E Ezequiel foi lá, profetizou exatamente o que Deus queria que ele profetizasse, e Deus agiu, né? E Deus fez. E no final, né, dessa passagem, se eu não me engano, no versículo 14, Deus diz: eu quero que esse povo, né, parafraseando, eu quero que esse povo veja que eu prometi e eu fiz. Porque eles seriam reerguidos, eles seriam reestruturados e sairiam do exílio babilônico, e que era o contexto da época, e eles teriam vida de novo. E essa vida era justamente para que as outras nações vissem a Deus neles. É fantástico essa questão. O que eu acho interessante, pegando o gancho dos dois irmãos, é que a palavra ser viva e eficaz, ela não condiciona, ela não altera somente a vida do indivíduo enquanto pessoa, isto é, pessoalmente, só ele, mas ela altera todo o coletivo. Quando a palavra de Deus ela é de fato pregada, ela é tida em estima, ela é tida em relevância, então ela muda todo o contexto. Ela é viva e eficaz ao ponto de mudar todo o contexto de uma nação, quiçá do mundo, como a gente tem alguns exemplos ao longo da história. A gente tem ali os exemplos de Atos, onde a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ensinada e todo um mover ocorre por toda a Europa ali, e parte do Oriente. A gente avança mais um pouco no tempo, no começo da história, e você tem a palavra sendo pregada e pregada com veracidade, e você tem uma série de mudanças que ocorrem até por volta do século IV, século V. E aí a palavra de Deus começa a ser omitida, a palavra de Deus começa a ser guardada, começa a ser esquecida. E aí você tem um período, que não por acaso, talvez ele seja chamado como período das trevas, né? Idade das trevas, idades médias. E aí quando a palavra de Deus finalmente ela volta a estar em relevância, está em evidência, você tem uma mudança em todo o mundo até então conhecido, que é com a reforma protestante. Você tem uma mudança na sociedade de tal modo que, por exemplo, na Alemanha, o índice de alfabetização ele mudou simplesmente porque Lutero, junto com Filipe Melanchthon, entenderam que a palavra de Deus precisava ser conhecida e aprendida de tal modo que toda a região da Alemanha foi alfabetizada. Ou seja, e dali por diante você tem uma série de mudanças que ocorrem quando a palavra de Deus ela é conhecida, ela é verdadeiramente pregada, ela é verdadeiramente ensinada. Isto é, claro, o ponto principal da palavra é assim, converter o ser humano para se arrepender dos seus pecados e conhecer o seu Senhor. Mas há também toda uma mudança que ela faz ao redor de onde ela está sendo pregada com veracidade. Fantástico, né? Os efeitos da palavra, eles se estendem também à coletividade, também ao povo, né? Há uma visão equivocada, na minha opinião, de certas teologias, podemos citar a teologia da missão integral e a teologia da libertação, em que entende que você faz uma mudança na sociedade buscando alcançar a meta do reino de Deus através de ações exteriores. Então você vai intervir numa determinada comunidade mais carente e a partir daquele momento que você intervém ali, você vai implantar o reino de Deus. Quando na realidade a história cristã está pautada de milhares de exemplos, desde o começo até os dias de hoje, em que você não consegue mudar uma sociedade, como o irmão falou aqui, de fora para dentro, você mexendo apenas nas estruturas da sociedade. Você tem que mexer no indivíduo, para que o indivíduo regenerado ele replique na sociedade os valores e a ética do reino. Então, você tem uma sociedade degenerada, uma sociedade decaída. Por mais que você faça, por mais que você lute, por mais que você haja com ações e políticas sociais, e eu não estou dizendo que eles não têm sua utilidade, claro que tem, eu não estou dizendo isso, mas ainda assim você não vai mudar a sociedade. Quando você quer um efeito significativo e duradouro, primeiro pregue a palavra. Quando você observar naquela comunidade um avivamento vindo da parte do Espírito Santo, você vai ver como consequência também os reflexos naquela sociedade. O que antes era uma epidemia de alcoolismo, muita gente escrava do vício, vai fechar. Os bares vão ter prejuízo, né? Vícios em drogas, adultério, famílias destruídas, crianças abandonadas. Isso a gente viu em N exemplos.
quando houve, de fato, a pregação da palavra naquelas comunidades. Os avivamentos estão aí para contar isso, né? O que eu acho interessante, que inclusive a gente pode até aproveitar que nós temos um missionário na mesa, é que o fato da palavra ser viva e eficaz, ela nos traz inclusive um acalento de que não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não é o nosso intelecto, não é o nosso muito buscar que vai fazer com que pessoas se convertam aos seus pecados, conheçam verdadeiramente a Cristo. Mas é o fato da palavra ser o poder, da palavra ter o poder, da palavra ser viva e da palavra ser eficaz. Ou seja, é a mensagem de Deus que é eficaz, é o conteúdo que importa e não necessariamente, primariamente, quem está pregando ela. Claro que é importante você ter todos aqueles atributos. Você tem que ser um homem de Deus, você tem que ser uma pessoa com conduta ilibada, você tem que ter uma pessoa que tenha credibilidade, por assim dizer, né? Ou seja, uma pessoa que não vive na prática do pecado. Mas o foco principal é a própria palavra, pelo fato dela ser viva, eficaz, poderosa e ser o próprio Jesus Cristo. Exatamente. Eu já, desde o início das primeiras aulas aqui da EBD, eu sempre cito o caso de Balaão, né? Deus, ele utilizou um jumento para poder falar com Balaão. Então, Deus, ele pode utilizar qualquer um de qualquer forma, sem problema. Ele pode utilizar até um ímpio para pregar a palavra de Deus. Só que, quando a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja viva e eficaz, se você está ouvindo uma pessoa com um bom testemunho, uma pessoa que ela de fato é uma pessoa entregue à obra do reino de Deus, que ela vive para o reino de Deus, você percebe que a palavra ela tem um poder a mais, ela tem uma transformação a mais. Não porque essa pessoa é santa, mas porque a pessoa vai ver que se a palavra de Deus mudou a vida dele, ela pode mudar a minha. Se a palavra de Deus agiu dessa forma na vida dele, fazendo com que ele abandone a bebida, o cigarro, ou seja o que for, o adultério, ela pode mudar a minha vida. Não, mais uma vez, não porque a pessoa é santa, mas porque a pessoa vai ver a mudança que a palavra fez na vida daquela pessoa. Porque imagina, você chega numa igreja para ouvir uma pregação e você sabe que o pastor está em adultério. Você sabe disso. Você não vai dar credibilidade para a palavra dele. Você vai pensar, cara, ele está pregando sobre isso, mas olha a vida dele, como é que é. Os frutos contradizem. Exatamente. Outra coisa importante a se considerar, não apenas esse efeito da palavra no indivíduo, mas considerando que Deus é o Deus da palavra e Ele é o Deus criador e criativo, é que tudo foi feito através da sua palavra. O universo, o cosmos, agora estamos falando da dimensão cosmológica. Lá em Gênesis diz que ele disse, e quando ele falou, a coisa do nada passou a existir. Existe um conceito na filosofia que diz que do nada não pode surgir alguma coisa, ou seja, nihil ex nihilo, nada surge do nada. Para existir alguma coisa, tem que ter algo anterior para que aquilo venha à existência. Só que a palavra de Deus é tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que basta ele falar que do nada, onde não há nada, onde simplesmente há o não ser, passa a existir o ser. Então, onde não havia cosmos, onde não havia universo, onde não havia ser humano, onde não havia animais, natureza, nada, ele tornou-se, né? Passou a existir. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Façamos o homem, e o homem foi feito. E assim por diante. Então, Cristo é o verbo de Deus também nesse sentido. Porque a palavra também diz que por meio dele, tudo que existe, tudo que há, foi feito. Por meio dele, através dele e para ele. Né? Então, essa relação é muito íntima entre a obra criativa de Deus, a obra criadora de Deus, e a sua palavra. E a pessoa de Cristo, que é identificada como o Verbo. E isso vai consumar, no final dos tempos, numa perspectiva agora não mais cosmológica, mas escatológica. Porque quando estudamos escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas, nós vemos que tudo que há nesta criação, porque contaminada pelo pecado, vai ser fadado ao fogo, vai ser destruído. Tudo que nós vemos, essa natureza que geme pelo peso do pecado do homem, de Adão, está tudo contaminado. Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. E ele já decretou isso, ele já falou isso, e ele já nos revelou isso através das Escrituras, nos textos que falam dos fins dos tempos, dos textos escatológicos. Novo céu, nova terra, nova criatura, regenerados somos pelo poder da palavra. Olha só, o quão importante é nós valorizarmos a Bíblia e a palavra de Deus.
porque ela tem esse poder cosmológico de criar, poder regenerador na vida do homem, na sociedade, e também o poder de finalmente estabelecer cosmicamente e universalmente o reino, o novo reino, desta vez para sem mácula, sem a mancha do pecado. Isso é fantástico. Com certeza. E para vocês verem como o texto é curto, mas ao mesmo tempo palavra, é bem só longo. Vida, a gente ainda está em vida. A gente não passou nem da primeira vírgula do texto ainda. A palavra de Deus é viva, já deu tudo isso. Pois é. Então, só para dar continuidade, sem sair desse tema ainda sobre ser vivo e eficaz, mas dando continuidade, no versículo 12 ele diz, né, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E aí vem a parte polêmica. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Aí eu pergunto a vocês, eu não quero me aprofundar teologicamente, porque tem conceitos como a dicotomia, tricotomia, que são conceitos que a gente precisaria aqui de muito tempo para abordar. Mas por que esse texto chega até essa interpretação e como que a gente pode, de fato, interpretar esse texto dentro do seu contexto? Inicialmente, estávamos falando isso antes, aqui em off. De fato, o Arthur nos alertou que muitos discutem a questão da essência do homem, de como ele é composto, usando esse versículo como base. Os dicotômicos, eles entendem que só existem 2 instâncias, o corpo e a alma, que é alma e espírito, que seriam sinônimos. Ou tricotômico, ou seja, 3 partes, corpo, alma e espírito. Sendo a alma a sede da consciência, aquilo que nós chamamos de consciência humana, a psique humana, aquilo que, por exemplo, quando você está com depressão, lhe aflige, enfim, a sua natureza psicológica, emocional, a sede das emoções, e o espírito, que é o hálito da vida, aquilo que Deus sopra em você quando você já nasce, e ao mesmo tempo o espírito quando ele torna você uma nova criatura e você é regenerado, ou seja, a sua natureza espiritual. Aquilo que liga você a Deus. Como o Igor falou, não importa, na minha opinião, essa discussão. Essa discussão não vai, ela é importante, mas ela é secundária. E principalmente em relação a esse texto, se você for observar o contexto, o que está em discussão aqui não é a natureza do ser humano, se ele é dicotômico ou tricotômico, mas o poder da palavra. A palavra, ela é tão eficaz que, independente se se o ser humano é dicotômico ou tricotômico, ele é capaz de separar. Ele usa uma metáfora, ele usa aqui uma forma ilustrativa de dizer. Ele é capaz de, pelo seu poder, fazer algo que é impossível ao ser humano. Nós não conseguimos separar sem matar o homem. Por exemplo, se eu separo o corpo e o espírito, o corpo do espírito e da alma, o que é que ocorre comigo? Eu morro. Por definição, a morte é a separação do material, que é o corpo, do imaterial, que seria a alma e o espírito, a alma ou o espírito. Então, só que a espada de Deus, a palavra de Deus, consegue fazer isso sem matar o homem, entende? No sentido de que ela é tão poderosa que ela consegue o impossível. Ela, nesse sentido, discernir, de ir ao ponto, ao cerne da questão. Eu já ouvi uma interpretação sobre isso que fala justamente faz justamente uma ligação com Efésios 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus nos deu a vida, né? E a ideia era justamente essa, é como se Deus tirasse esse imaterial, essa coisa imaterial imunda da gente e colocasse algo purificado, algo santo, para que a gente tenha acesso à vida eterna. Mas eu achei interessante, mas queria levantar esse debate aqui também. Arthur vai pontuar. Eu concordo totalmente com as palavras do Diácono Ricardo e do professor Igor. E o que eu acho interessante é primeiro a gente explicar ao pessoal sobre o que é uma espada de 2 gumes. Muita gente não tem na memória, né? A gente já tem naturalmente na memória que espada de 2 gumes é aquela espada que tem lâmina dos 2 lados. Ela corta. Ela é assim, então dos 2 lados são cortantes. Tem algumas espadas que só um lado é cortante e tem a espada que os 2 lados são cortantes. Claro que também tem aquelas espadas exageradas, tem 3 lados, 4 lados, que fica um negócio todo estão estrela, mas ela tem os 2 lados cortantes. A figura aqui no original é o gládio romano, né? É uma espada curta que tem 2 gumes, dois lados afiados. Isso. E o interessante que eu ia chegar nessa parte é que
Veja, vamos lembrar mais uma vez o propósito do autor. O que é que está acontecendo com esse povo? Esse povo está com medo da perseguição. A perseguição, uma hora, ela chega em morte. O autor, ele está, assim, mais uma vez, sutilmente, eu vejo ele dizendo assim: vocês estão preocupados com a morte, vocês estão preocupados com esse nível de perseguição, vocês estão preocupados com uma espada que, quando você queria matar vocês, penetrar o coração, vocês morreriam. Mas mais importante do que este medo que vocês têm de morrer, mais importante do que esse conforto que vocês querem ter, é o poder da palavra de Deus. Que assim como uma espada que entra para matar, essa palavra de Deus também entra, mas ela entra para dar vida, como foi a analogia que o professor Igor trouxe. Com certeza. E é interessante que aqui ele deixa bem claro, primeiro, né, como a gente já falou bastante aqui, sobre a palavra de Deus ser viva e eficaz, e depois ele fala justamente dessa questão de separação. Por quê? Ela é viva porque ela nos traz a vida, e ela é eficaz porque ela consegue fazer o que nós não conseguimos, que é justamente seria fazer essa separação para que ele se aposse disso, né? Então, esse texto ele é muito rico, porque, de fato, ele nos mostra o que a palavra de Deus pode fazer com a gente. Porque aqui no final ele diz, dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Muitas vezes a gente acaba cometendo algum pecado no nosso pensamento e a gente acho que dá para passar despercebido. Mas o próprio Cristo, né, já tinha falado, porque está escrito, não adulterarás, mas se você olhar com cobiça, você já está adulterando. Ou seja, a palavra de Deus aqui, Jesus já tinha ensinado, e aqui dá esse complemento que a palavra de Deus, ela vê os nossos pensamentos, ela sabe, Deus sabe dos nossos pensamentos. E muitas vezes eu não sei se já aconteceu com os irmãos, de alguma experiência de você estar pensando em algum texto, pensando em alguma coisa de acordo com o que você está vivendo naquele dia ou naquele momento específico, e quando você abre a palavra de Deus para fazer o seu devocional, a palavra é justamente sobre o que você estava pensando. Talvez uma resposta a uma oração que você estava fazendo, ou uma resposta a algum questionamento que você tinha feito a Deus. Poxa, Deus, por que isso aconteceu? Por que isso acontece? E a palavra de Deus te responde, e você fica, caramba, como Deus consegue fazer isso? Simples, porque a palavra dele é viva e eficaz. E já voltamos para viva e eficaz de novo. A eficácia da palavra de Deus também, no sentido de que a palavra de Deus, ao sair da sua boca, cumpre os seus propósitos. É o texto lá de Isaías. De Isaías. A palavra não voltará para mim em vão. Em vão. Palavra que eu li no começo. Eficaz. Se Deus decretou, se Deus falou, depois que Deus falou, está falado. A última palavra, a última sentença é dele. Exato. Exato. É interessante que Jonathan Edwards ele fala algo assim, né? Saio para pregar com duas coisas em mente: que as pessoas, ao ouvirem essa palavra, entreguem os seus corações a Cristo, mas se elas não entregarem, eu estarei entregando o meu. Ou seja, a palavra ela não volta vazia, porque eu, pelo menos, assim, eu prego a palavra, mas antes até de pensar em que eu estou pregando para uma igreja, eu preciso pensar que eu estou pregando para mim mesmo. Porque antes da palavra ferir, vamos dizer assim, o coração da igreja, ela precisa ferir o meu coração. Ela precisa ferir o coração do pregador. Eu me lembro agora da frase de Agostinho: feriste o meu coração com a tua palavra, desde então eu te amei. Sim. Tem exatamente essa ligação, né, com o que o professor Igor ia falando e com o texto. Isso é uma espada que fere, da mesma forma a frase de Agostinho. Com relação à eficácia da palavra, também está aí o consolo do cristão. Eu gosto muito de meditar nisso e às vezes explanar isso e trazer para as pessoas que o consolo na hora da luta e da dificuldade, ela advém na crença firme de que a palavra de Deus é eficaz. Se Deus disse que estará conosco até a consumação dos séculos, que neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cara, isso é fantástico. Você passando por lutas, aflições tremendas, tenha bom ânimo. Ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Creia nisso. A palavra dele não mente, ele é fiel nas suas palavras. E aí, eu gosto muito de citar o Provérbios 30, verso 5, que diz que toda palavra de Deus é pura, ela é escudo para os que nela confiam. Para os que nele confiam. Então, é fantástico. Nela, na Bíblia, na palavra de Deus, tem N promessas. N promessas. Tem promessas para todos os momentos da sua vida e tem a promessa principal da sua salvação. Em qualquer circunstância, creia
na palavra do Senhor. Ele é fiel e ele não mente. Ele não é filho do homem para que minta. Inclusive, uma total ligação com a aula da semana passada, que o missionário Ricardo trouxe como exposição, que é exatamente essa eficácia como um consolo ou como uma promessa de um descanso, de um repouso, exatamente o texto que a gente vem tratando até então. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. A promessa que Deus fez de que haveria um descanso, como o diácono Ricardo bem falou na semana passada, não só um descanso no agora, no já, mas também um descanso no futuro, um descanso nas regiões celestiais, tem total ligação com o que a gente vinha falando até então. Inclusive, queria já aproveitar para soltar aqui na mesa, eu pensando sobre essa ligação exatamente desse texto até o versículo 11 e o texto do versículo 2 e versículo 12 e 13, se os irmãos também percebem essa sutileza como eu, porque, lembremos, o autor aqui, até o autor que traz como uma explanação só, um texto só, dos versículos 1 até o 13, né? Então, nós temos aqui uns textos interligados. Então o versículo 11 termina: esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque, você vê aqui um texto de ligação, ele está ligando com o que ele vinha falando até então, ele está concluindo. Porque, por esta razão, a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais à frente ele vai dizer: e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ora, vejamos o que o autor está contrastando isso com o quê? O que é que ele vinha dizendo até então? Um povo que desobedeceu, um povo que no seu coração se rebelou contra Deus, que murmurou, que pecou contra Deus. E aí talvez o autor traga aqui uma advertência, não sei se os irmãos também veem assim, o autor primeiro, ao falar nitidamente sobre a murmuração, sobre a desobediência, ele está falando aqui sobre atos ativos, isto é, visivelmente a gente consegue perceber pessoas que abandonam a Deus ativamente. Mas quando ele vai falar aqui essa advertência de que esse ensinamento de que a palavra ela discerne pensamentos e propósitos do coração, ele está falando aqui também para aqueles falsos cristãos, isto é, aqueles que estão visivelmente, eles continuam dizendo que professam a fé cristã, mas no seu íntimo, no seu oculto, às vezes dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, dentro da sua casa, a sua vida não condiz com aquilo que ele professa publicamente. Isto é, primeiro o autor adverte aqueles que claramente abandonaram a fé, e agora ao dizer que a palavra ela penetra ao ponto de conhecer o coração, ele está falando sobre aqueles que no seu íntimo ainda não confessaram verdadeiramente o Senhor e Salvador das suas vidas. Interessante, complementando isso aí que você falou, é que não há a menor possibilidade de você vir a crer, de você vir à fé, senão pela palavra. Senão pela palavra. E também de permanecer, de perseverar na fé, senão através da palavra. Certo? Então você vem à fé pela palavra, você permanece na fé pela palavra e também somos resgatados pela palavra quando nós caímos. Então, uma das formas de nós voltarmos aos caminhos do Senhor, nos arrependermos, é quando somos confrontados pela palavra. A palavra também tem essa função de nos fazer enxergar quem nós somos, pecadores, e dizer o padrão de Deus de santidade. Então, nós temos a santificação, né? Nós somos salvos, aquilo que eu falei logo no início, nós só vimos a fé por causa da palavra, somos salvos localmente. Nós estamos sendo salvos e aí seremos santificados totalmente na consumação dos séculos. Então, sim, tudo isso ligado à palavra. Exatamente. E, inclusive, Arthur tinha citado Santo Agostinho. Tem uma história dele, né, de que antes dele se converter, ele vivia na promiscuidade, né, em contato com prostitutas e tudo mais. E depois que ele mudou de vida, depois que ele se converteu, uma das prostitutas perseguiu ele na rua e disse: olha para mim, eu ainda sou a mesma. E foi chamando ele várias e várias vezes, ele ignorando. E até chegou ao ponto dela dizer: olha para mim, eu ainda sou a mesma. E aí ele olhou para ela e disse: mas eu não sou mais o mesmo. Ou seja, a palavra de Deus mudou tanto as intenções do coração dele, os pensamentos dele, que ele não queria mais o contato com aquela vida que para ele era o maior prazer do mundo. Mas justamente é o que ele mesmo, né, Santo Agostinho, diz: se você quer conhecer uma pessoa, não veja o que ela faz, mas o que ela ama. Porque não é o que a pessoa faz que vai dizer quem ela é, mas é o que ela tem dentro do coração dela. É o que ela tem como mais íntimo do seu desejo. E é o que a palavra de Deus muda, né? No versículo 13, ele até diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Então Deus sabe de tudo o que acontece na nossa vida, porque ele vê
tudo que acontece na nossa vida, não só as coisas que nós fazemos, mas as coisas que nós pensamos, os desejos que nós temos, os nossos sonhos, os nossos anseios. E aí eu vou abrir um parêntese aqui na lição para justamente fazer essa pergunta. Se Deus, Ele conhece os nossos desejos, conhece os nossos planos, conhece tudo que a gente tem no nosso mais íntimo, no mais íntimo do nosso ser, por que a gente precisa orar? Qual é a função da oração nisso tudo? Eu gosto, sei que o missionário Ricardo vai trazer uma definição mais ampla, mas tem 2 pontos que eu gosto muito sempre de tratar quando eu recebo essa pergunta. Primeiro, porque Deus ordenou. Primeiro, porque é uma ordenança ativa de Cristo Jesus, né? Vocês devem orar. Inclusive, ele ensina a orar como convém, como é que deve ser feita uma oração. E o segundo ponto, que eu gosto de trazer a ilustração do pastor John Piper, ele diz porque este é o modo como Deus quer que as coisas se realizem, através da nossa oração. Ou seja, é uma oportunidade que Deus nos dá de participar dos seus planos eternos. Isto é, se Deus tem um prego aqui, o martelo que Deus quer usar para colocar o prego no lugar é a minha oração. Essa analogia para mim de John Piper ela é fantástica, que através da nossa oração, Deus nos dá a oportunidade de participar das coisas. Isto é, se o irmão Igor Tiengo está precisando de oração, está doente, Deus pode soberanamente curá-lo sem querer que alguém peça. Porque Deus é Deus. Mas Ele quer que nós participemos dessa vida ativamente através da oração a Ele. Isso também nos coloca num lugar de submissão, num local de dependência. Mesmo que Deus saiba todas as coisas, mas o ato de nós orarmos, o ato de nós pedirmos a Ele, o ato de nos ajoelharmos perante Ele, mostra um sinal de que nós reconhecemos que Ele é soberanamente maior do que aquilo que nós conseguimos fazer pela nossa própria força. Interessante que a palavra oração, ela no sentido cristão, fala nesse sentido de relacionamento com Deus. É através da oração que nós nos relacionamos com Deus. Existe uma música de uma cantora muito famosa que ela diz assim, a palavra de Deus, a palavra, né, é alimento. A palavra de Deus, né, perdão, a palavra de Deus é... Oração é alimento. Não, oração não é alimento. O alimento é a palavra. Alimento é a palavra, é aquilo que te dá substância para você continuar com a vida cristã ativa, você continuar saudável espiritualmente. Oração é relacionamento. Oração é relacionamento. Quando Deus diz para nós orarmos, Ele sendo o Deus da palavra, e Ele tendo se revelado a nós, Ele quis e quer se relacionar. E como é que você se relaciona com alguém? Conversando, falando, ou seja, através da palavra. Nós, seres humanos, somos seres relacionais, porque espelhamos também essa qualidade de Deus. Deus é um ser relacional. Ele quis se revelar a cada um de nós e Ele usou a nossa própria condição humana, a nossa própria instrumentalidade de falar para Ele se revelar. E quando Ele se revela, Ele fala, Ele quer que nós também falemos. Para Ele, tudo aquilo que nós somos, que dependemos, que precisamos, até mesmo para agradecer, para adorá-lo, porque a oração não é apenas um meio de pedir, mas é um meio também de dizer quem Ele é. Deus é um Deus amoroso, é um Deus salvador, eu sou grato ao Senhor por isso. Senhor, meu Deus, Tu és digno de toda adoração, Tu és o perfeito, o santo, santo, santo. Então, quando você diz isso para Deus, você fala em oração, você está exercendo a palavra. A palavra revelada, a Bíblia, e a palavra relacional, que é a oração. Tudo, mais uma vez, girando em torno do conceito de palavra e de um Deus que se revela através de palavras. Exato. Eu, inclusive, tenho... como é que eu posso dizer? Eu tenho adotado uma postura de oração no meu devocional que eu oro a palavra. Como assim? Eu vou orar o Salmo 1 hoje, por exemplo. Eu leio o Salmo e eu faço uma oração baseada naquele Salmo, baseada naquilo que o Salmo me ensinou, naquilo que ele diz. Por exemplo, não assentai na roda dos escarnecedores. Eu peço a Deus para que, de fato, eu não me assente na roda dos escarnecedores. E muitas vezes a gente não entende o que a palavra nos ensina com isso. Porque não assentar na roda dos escarnecedores não é, por exemplo, você não ir para um bar só. Não, eu sei que ali tem um monte de escarnecedor, mas eu não vou num bar, certo? Mas e aqueles irmãos da igreja que você se reúne, que eles mais negam a fé com as atitudes e as conversas que eles têm do que uma conversa santa? Porque, por exemplo, quando eu me reúno com alguns irmãos da igreja,
eu gosto de falar sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem feito, sobre aquilo que eu posso me agregar mais, como às vezes aqui nos bastidores, né, como hoje, por exemplo. A gente está aqui gravando essa aula, mas nos bastidores eu pelo menos, já aprendi o que um missionário faz na nossa denominação. A gente aprendeu um pouco sobre eclesiologia, né, sobre a doutrina da administração da igreja. E assim, eu acho que são conversas muito boas. Então, não assentar na roda dos escarnecedores é você também não sentar na roda daquelas pessoas que, quando se assentam, quando se juntam, é só para falar besteira. Só conversas improdutivas. Eu não gosto disso. Então, eu peço a Deus para que, de fato, Ele me mostre como identificar isso. Porque a Deus tudo é revelado, mas para a gente não. Então, tem muitas vezes que a gente não percebe o local em que nós não percebemos o local em que nós estamos, a quem está à nossa volta. Então, se Deus, de fato, puder nos mostrar essa oração, né, nós pedirmos a Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer, que Ele vai nos revelar. E um dos motivos pela qual a palavra de Deus é tão odiada pelo mundo é justamente esse. A palavra é reveladora. Ela revela quem nós somos, ela revela o pecado do mundo, ela revela o príncipe desse mundo, que jaz é o maligno, né? E todas as suas astúcias. A palavra de Deus é luz para os pés, né? Como diz o Salmo 119, é luz para o nosso caminho e nos ensina a caminhar na seara de Deus. Então, por isso que esse mundo se opõe firme e fortemente à palavra de Deus e à sua ministração. Nós seremos odiados deste mundo, não porque eu sou o Ricardo, você é Igor, ele é Arthur, não por causa das nossas belezas pessoais ou feiuras pessoais. Não é porque eu falo bem, eu falo mal, não porque eu penso isso ou aquilo. Não. Nós cristãos somos odiados pelo mundo porque nós somos portadores da palavra. É simplesmente isso. Nós somos portadores da palavra. Esse é o motivo, né? E uma coisa que eu queria também salientar é que isso que o Igor falou é muito importante. A palavra, como revela, ela mostra, ela dá para nós a dimensão de quem é esse Deus, que penetra no mais recôndito do nosso ser e mostra e revela quem nós somos de fato, muitas vezes até mesmo sem nós sabermos. Nós, por exemplo, achamos que muitas vezes somos santos, que nós somos perfeitos, que nós agimos assim. Isso é o que eu vou fazer, agrada a Deus. Será? Não é? A Bíblia fala que até mesmo as nossas boas obras muitas vezes são tidas como trapo de imundícia diante de Deus. A nossa santidade nem sempre é aquilo que nós achamos que ela é. E quem é que vai nos revelar isso? Quem nos revela o padrão da santidade de Deus? O padrão mesmo, eu digo, a altura da santidade que nos é exigida. Onde está essa régua de medição? Como é que eu sei que eu estou não agradando a Deus? É porque o pastor falou? É porque a minha igreja tem lá um estatuto que eu cumpro? Porque isso, aquilo? Não. Esse padrão de santidade está na palavra. Ela quem é a régua de medir, né? Na palavra de Deus existe essa característica de mostrar claramente, sem dúvida alguma, aquilo que Deus quer para mim, que eu faça ou que eu deixo de fazer. É a minha regra de fé e vida, né? Nesse sentido é importante, né? A palavra é confrontadora. Ela expõe, né? Expõe. Porque, como a próprio versículo 13 diz, para Deus todas as coisas estão descobertas e expostas. Mas conforme nós vamos nos aprofundando mais na palavra, Ele vai nos expondo para nós mesmos e nos expondo para o mundo. Porque é uma coisa que eu conversei muito com o Tamires. Eu era uma pessoa muito estressada no trânsito. Estressada mesmo. Não é estressada de ficar murmurando ou reclamando do trânsito. Era estressada ao ponto de brigar mesmo no trânsito. De xingar, de ofender, de querer partir para a briga física mesmo. Eu era uma pessoa assim, na verdade não era só no trânsito não, mas o trânsito era o meu ponto fraco. Eu sempre fui uma pessoa muito estressada. Eu era aquele tipo de pessoa que você perguntava: por que você perde a paciência tão rápido? A minha resposta sempre era: eu não perco aquilo que eu não tenho. Então, então eu era assim, mas Deus disse para você ser o sal da terra, eu sou o sal grosso. Mas eu era esse tipo de pessoa e eu achava isso fantástico, porque não, a pessoa tem que ser direta ao ponto, enfim. E o quanto Deus trabalhou isso comigo, não no meu íntimo, mas me expondo, me colocando em situações que eu deveria passar e, caramba, por que eu fiz isso? Por que eu sou assim? E Deus me mostrando: olha só, o que você é
E olha como as pessoas estão te vendo. Olha como a sua esposa te vê. Olha como seus pais te veem. Olha como a sua igreja te vê. Não é isso que eu quero para você. Então, ou você muda, ou então eu vou continuar expondo você. Sabe o que eu me lembro aqui, diante dessa história, de que diante da palavra de Deus nós somos confrontados e expostos sobre quem nós somos, de Pedro. Pedro, quando percebe que ele está diante do Filho de Deus, ele diz: aparta-te de mim, porque sou o pecador. Diante daquele momento, quando ele percebe que aquele é o Filho de Deus, é a própria palavra, é a palavra de Deus, o primeiro ato que ele tem é se observar e perceber que diante da santidade de Deus, da majestade de Deus, da justiça de Deus, nós não somos nada. Tem um efeito também positivo, né, desse confronto. Ao mesmo tempo que a palavra denuncia quem nós somos, em 2 Timóteo, capítulo 3, um versículo muito conhecido, que fala também da Escritura, diz que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, tudo isso que nós falamos. Mas o versículo 17 diz assim: a fim de que o homem de Deus, ou seja, nós, cristãos, o homem e a mulher, o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só o efeito. Ao mesmo tempo que ela confronta, que ela incomoda, que ela mexe com você, denuncia seus erros, denuncia seus pecados, expõe escancaradamente quem nós somos, sem dó nem piedade, ao mesmo tempo ela é uma transfusão na veia da graça. Se você se alimenta da palavra, você vai se encher de santidade. Se você se alimenta da palavra e você ora, ou seja, se relaciona com Deus através da tua própria palavra, você vai se encher da graça do Senhor. E aí vai acontecer isso que o versículo 17 preconiza. A fim de que, ou seja, Deus quer, é um objetivo, que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não há como você fazer uma boa obra, não há como você trabalhar na seara de Deus, não há como você produzir bons frutos se você também não estiver alimentado da palavra. É fantástico isso, essa instrumentalidade da palavra. A palavra de Deus, ela não só regenera, ou seja, dá vida, mas ela também ajuda você a caminhar na sua vida cristã. Amém. Já caminhando para o fim, meus irmãos, porque o tempo corre, eu gostaria de trazer aqui o devocional da nossa lição, que foi o que o pastor Marconi, nosso querido pastor Marconi, escreveu. Diz assim no devocional: a Bíblia é um livro divinamente inspirado e nenhuma das suas profecias provém de interpretação pessoal, pois jamais qualquer profecia das Escrituras Sagradas foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Ela nos é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, com o propósito de habilitar o ser humano para toda boa obra e torná-lo aperfeiçoado. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela é a lei perfeita que restaura a alma. Ela é o fogo e martelo que despedaça a rocha. Seu testemunho é fiel e dá sabedoria aos humildes. Seus preceitos são retos e alegram o coração. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eterna. Ela é viva, ela é eficaz. Amemos a palavra de Deus. Que ela seja a nossa meditação de dia e de noite. Essa frase fantástica: amemos a palavra de Deus. Como é que você ama a Deus? E a própria palavra nos diz como em João capítulo 14, né? João capítulo 14, Jesus diz no versículo 23: se alguém me ama, você diz que ama a Deus? Tem certeza que ama a Deus? Olha qual é a prova, olha qual é a evidência de que você ama ou não a Deus. Jesus está dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, guardar não no sentido de entesourar, de conhecer. Eu vou estudar a Bíblia e vou ficar mais sabido. Não. Guardar aqui no sentido de conhecer e aplicá-la na sua vida. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E olha que promessa fantástica que Deus tem para você. E meu Pai o amará você que ama a palavra de Deus. Você será amado de Deus quando você amar a palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você receberá a plenitude de Deus na sua vida, na sua alma. O próprio Pai, através de Cristo, na revelação do Espírito Santo, fazendo de você o templo vivo em que a palavra é manifesta. Amém. Amém. Eu queria já encaminhar para o final mesmo, né? Porque o nosso tempo está bem corrido. Esse assunto, como eu falei, né? São 2 versículos, mas
é muito longo, é muito extenso e rico a gente poder falar sobre a palavra de Deus, ou sobre o que a palavra de Deus faz em nossas vidas, né? E aqui, já trazendo as minhas conclusões, né, as minhas considerações finais para eu passar para os irmãos também colocarem, prega a palavra de Deus, pregue. Porque você que está em casa, aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus pode e vai fazer na sua vida, Ele pode e vai fazer em outras vidas através da pregação da palavra. Então, quando você prega a palavra, você prega, de fato, a mudança de vida que Deus pode trazer para toda a humanidade, para todos aqueles que creem na palavra de Deus, que crerem na palavra de Deus, né? Então, quando nós deixamos de pregar a palavra de Deus, nós deixamos de levar essa vida, nós deixamos de levar essa transformação. E caramba, eu pelo menos eu sou assim. Tudo aquilo que eu aprendo eu gosto de compartilhar. Hoje em dia as pessoas fazem isso, mas vendem, né, na Hotmart, vendem nas plataformas digitais aí. E aí diz, olha só o que eu aprendi, agora compre o meu curso para você poder aprender também. Eu não estou dizendo que é errado você fazer um curso, né, você criar um curso e vender. Mas eu recebi tanto de Deus, eu recebo ainda e sei que vou receber muito mais de Deus na minha vida, e eu quero que as pessoas que estão à minha volta também recebam isso. Então é por isso que eu compartilho a palavra de Deus. E eu acho que todo crente deveria pensar assim. Pela palavra de Deus ser viva e eficaz, por ela ter esse poder transformador, por ela ter esse poder separador, é que eu devo pregar. E por saber que Deus, que nada está oculto a Deus, eu preciso fazer isso com todo o meu coração. Não fazer isso porque, Deus mandou, eu tenho que fazer, né? Eu vou fazer o quê? É igual ler a Bíblia, como eu até já citei antes, não hoje, né, em outras lições. Deus deixou um livro. Obrigatoriamente você tem que ler. Mas eu odeio ler. O problema é seu. A palavra de Deus, ela está num livro, então leia. Mas eu não devo pregar a palavra com esse sentimento, eu não devo ler a palavra com esse sentimento. Eu devo ler, cara, olha só a mudança que ela fez em mim. Olha a mudança que ela fez na vida de homens na história. E olha a mudança que ela pode fazer na vida de outras pessoas pela pregação da palavra, né? Porque o crer vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que a gente tenha isso no nosso coração, de que ela é viva e eficaz e deve ser pregada. Não é uma opção. Você não tem a opção de, não, eu não vou pregar, não. Você tem que pregar. Tem que pregar a palavra. É como eu citei até na minha pregação lá na igreja. Tem uma frase de São Francisco de Assis que diz, pregue a palavra, se for necessário, fale. Eu acho que é de São Francisco de Assis. Eu não concordo. Se for necessário, fale. Não, você tem que falar. É uma obrigação sua falar, pregar a palavra de Deus. Devemos ter bom testemunho. Muitas vezes as pessoas podem não ouvir a nossa pregação, mas ver Deus em nossa vida, ver a palavra de Deus nas nossas atitudes, claro. Mas a gente tem que pregar a palavra de Deus. É uma ordenança e a gente tem que levar isso a sério. Queria passar para o missionário Ricardo e Arthur para fazerem as considerações finais e já pedir para depois que missionário Ricardo e Arthur fizerem as considerações finais, para Arthur orar finalizando. Eu gosto muito do tema disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Jejum, oração, leitura da palavra, ou seja, o devocional. E você pode observar que principalmente a prática da oração, relacionamento com Deus, como nós dissemos há pouco, parte do exercício de falar com Deus. E a leitura devocional da palavra também está baseada na palavra de Deus, Ele falando conosco. Então, a leitura da palavra é Deus falando conosco e a oração somos nós falando com Deus. É interessante isso. E as duas atividades estão relacionadas com a palavra em si. O ato de sermos criaturas relacionais, falarmos, e isso espelhar quem Deus é também. Ele ser um ente divino relacional que quis se revelar a nós e usou a palavra como método. E para fechar, eu gosto muito de uma frase de um teólogo, não recordo agora o nome, que perguntaram a ele, olha, o que é mais importante, ler a palavra ou orar na vida do cristão? Aí ele respondeu com outra pergunta. Ele disse, o que é mais importante para uma ave, a asa direita ou a asa esquerda? Se você tirar uma, ela não voa, se tirar a outra, ela não voa. Na vida do cristão, a oração e a palavra andam entrelaçadas.
E aí eu gostei muito daquilo que você falou. No seu devocional, a partir da leitura de um tema bíblico, de uma passagem, você, a partir dali, tirar o que Cristo quer falar, o que a mensagem quer falar com você, e a partir dali você iniciar a sua oração. É uma boa prática que eu recomendo para vocês. A minha conclusão e aplicação vai bem na linha do que os irmãos falaram, sobretudo do que Igor falou, sobre a importância de pregar a palavra. Inclusive, Igor, para quem não sabe ainda, gosta muito do Charles Spurgeon, e o Spurgeon tem uma frase que ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Isso é, ou o cristão, ao conhecer a palavra, ao ser defrontado com ela, ele vai pregá-la para outras pessoas, ou então ele não é verdadeiramente um cristão. Porque se você recebe a água da vida e o seu desejo não é passar a água da vida por diante, então você não conhece a água da vida ainda. Mas minha aplicação, que serve para todos nós, sobretudo ao meu coração, é que o conforto no versículo de a palavra de Deus ser viva e eficaz é exatamente no entendimento que a gente já tinha falado mais cedo, de que não é a minha muita eloquência, não é a capacidade do outro que vai estar escutando de ser convencido pelos meus argumentos, mas é pelo fato da palavra ser viva e eficaz. É porque a palavra de Deus é poderosa que a pregação ela tem a sua validade. Porque se Deus não testemunhasse, não botasse o selo na sua palavra, então nós poderíamos ser os mais inteligentes de todo mundo, decorar Gênesis e Apocalipse. Se não for a ação do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da juízo e da justiça, através da sua palavra, pecado, da justiça e do juízo, através da sua palavra, então de nada adianta o que nós estaríamos fazendo. É exatamente porque a palavra é viva e eficaz que nós devemos pregá-la. Muito bom, é isso mesmo. Amém. Queria pedir que missionário Arthur é missionário, né? Que acabamos de ver, né? Mas eu sei. Pentecostal salta. Como diz o pastor Jamer, só vê, Pentecostal já está aqui borbulhando já. Mas queria pedir que Arthur orasse para que a gente pudesse encerrar. Amém, oremos. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos por mais uma aula da EBD, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez por esse modelo que o Senhor colocou no coração das nossas lideranças, para ter mais um modo de ensinar a Tua palavra, de fazer com que o Teu nome seja conhecido. A nossa firme esperança, ó Deus, é que dentro desse modelo que nós temos trabalhado, dentro desse podcast, dentro dessas palavras, a nossa firme esperança é porque a Tua palavra é viva e eficaz, é que ela alcança corações. Porque o Senhor tem poder, porque Jesus Cristo é o próprio Logos, Jesus Cristo é o próprio Verbo, que a Tua palavra ela é conhecida, a Tua palavra ela é tida por estima e a Tua palavra ela é exaltada. A nossa esperança está unicamente em Ti, ó Deus, e não na nossa capacidade. Que a cada dia esse entendimento se renove nas nossas mentes e nos nossos corações, para que ao estudar a palavra, para que ao buscar mais conhecimento, nós entendamos que não é a nossa capacidade que nos dá essa condição, mas o Teu poder, através da palavra, é que nos dá a condição de ensinar a Tua palavra. Te peço igualmente por cada um dos irmãos que estão em casa, ó Deus, que esta palavra, que é viva e eficaz, desperte nos seus corações e nas suas mentes o desejo de conhecer mais sobre Ti, para que, segundo a Tua soberana vontade, o beneplácito da Tua vontade, nós cresçamos em graça e em conhecimento, e que esse podcast continue a ser feito sempre que ele for feito para a honra e glória do Teu santo nome, para que Jesus Cristo seja exaltado como superior sobre todas as coisas, como de fato Ele o é. Que o Teu nome seja louvado, seja engrandecido nas nossas vidas, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado e que você seja abençoado com essa palavra. Mas antes de encerrar, só para lembrar vocês de curtir, compartilhar e mais uma vez agradecer também a equipe técnica que está aqui com a gente, que a gente esqueceu de agradecer no início. Né? A gente não pode esquecer, não é porque vamos ferir os sentimentos dos nossos irmãos que estão ali atrás do computador. Não é por conta disso, mas é porque de fato isso aqui não seria possível se eles não estivessem aqui. Porque eu particularmente não tenho o conhecimento que eles têm em manusear o OBS, em manusear essa mesa de som, porque a única coisa que eu sei fazer na mesa de som é aumentar e abaixar o volume. Se fosse só isso, estava perfeito, né? A gente aumenta e abaixa o volume e acabou, mas não é só isso, né? Um técnico de som não faz só isso. Então, agradecer pela vida, agradecer a Deus pela vida dos irmãos que se disponibilizam estar aqui com a gente também. Dando nome aos irmãos é o Irã, e nas palavras do pastor Luiz, o talentoso João Lucas. João Lucas. Eu quero descobrir no que João Lucas vai se recusar a fazer, né? O pastor Luiz ele disse: meu filho, por favor, diga não para alguma coisa, pelo amor de Deus. Que não tem uma coisa que João Lucas não faça, pelo amor de Deus. E um dos últimos cultos, o pastor até disse assim: rapaz, eu estou procurando um defeito de João Lucas para contar para Esron, né, que é o pai da namorada de João Lucas, para ver se a gente acha algum defeito nele, mas o rapaz é bom. Nosso técnico de som aqui.
Olha o bom testemunho aí, a Flor. Não, só tem um defeito, ele tá de boné. Não é verdade? Não, tem que achar alguma coisa, achar né? alguma coisa. Mas amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.